Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai embarcar numa viagem sonora bem diferente. Vamos descobrir como a NASA está literalmente nos ensinando a ouvir o universo. É uma exploração que vai mudar o jeito que a gente pensa sobre o silêncio do espaço. Bom, vamos começar com aquela pergunta clássica. A gente cresceu vendo nos filmes que, no espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Mas, e se essa ideia não for bem a história completa? Será que o cosmos é tão quieto assim? Para a gente entender os sons que existem lá fora, primeiro a gente precisa desvendar esse famoso mito do silêncio. E a ideia de que não tem som no espaço vem de um conceito bem fundamental da física que faz todo sentido. E é verdade. O som que a gente ouve aqui na Terra, sabe? Ele é basicamente uma vibração que viaja pelo ar, pela água, por algum material. No espaço, que é quase um vácuo, não tem ar para levar essa vibração até os nossos ouvidos. Então, nesse ponto, a ficção científica acertou. Só que aqui a história muda completamente. Porque o espaço, ele não é um vácuo perfeito. Ele não está totalmente vazio. Existe uma espécie de sopa de partículas carregadas de energia, que a gente chama de plasma, e ela preenche o universo todo. Então, que tal a gente conhecer os instrumentos dessa orquestra cósmica que está escondida? Não são violinos, nem pianos. São as próprias forças da natureza regendo uma música que a gente só agora está aprendendo a escutar. Esse plasma todo, ele forma, por exemplo, o vento solar e preenche o espaço entre os planetas. E a grande sacada é que ele pode vibrar. E assim como o ar carrega as ondas de som, o plasma consegue carregar ondas eletromagnéticas. E essas ondas, sim, a gente consegue captar. Olha só que analogia perfeita do cientista Bill Kurth. Ele diz que o plasma vibrando é como a corda de um violino. Não é uma vibração sonora, mas uma vibração eletromagnética que viaja pelo espaço, carregando um monte de energia e informação sobre de onde ela veio. Tá, mas se não é som de verdade, como é que os cientistas conseguem ouvir essas vibrações todas? A resposta está num processo incrível chamado sonificação de dados. É quase como ser um tradutor do universo. Funciona mais ou menos assim, em 3 etapas. Primeiro, instrumentos supersensíveis, que estão a bordo de sondas espaciais, detectam essas ondas eletromagnéticas. Depois, eles medem tudo sobre elas, a frequência, a intensidade, e por fim, os cientistas pegam esses números puros e os traduzem em algo que o nosso ouvido entende. Frequências mais altas viram notas mais agudas, ondas mais fortes viram sons mais altos. Simples assim. Então chegou a hora. Bora colocar nossos fones de ouvido cósmicos imaginários e finalmente escutar alguns exemplos do que a NASA tem capturado por aí. E olha, os sons são impressionantes. Lá em 2003, um observatório da NASA percebeu umas ondas de pressão se espalhando pelo gás quente em volta de um buraco negro. E ondas de pressão se movendo através de um gás são, na essência, som. Só que tinha um pequeno problema. A frequência era tão, mas tão baixa que seria impossível para a gente ouvir. Para a gente ter uma ideia, para essa nota do buraco negro se tornar audível, os cientistas tiveram que aumentar a frequência dela em 57 e 58 oitavas. Isso significa que o som que a gente escuta cerca de 144 quatrilhões de vezes mais agudo que o original. É um ajuste de escala absurdo só para a gente conseguir ouvir o sussurro de um buraco negro. E tem mais. A sonda Solar Parker, que está praticamente mergulhando no Sol, capturou sons que parecem coisa de filme de terror. São assobios, zumbidos, que são, na verdade, o som das ondas de plasma que escapam da coroa do Sol e viajam pelo espaço. Ela está literalmente ouvindo a tempestade solar. Agora, o mais legal disso tudo é que essa sonificação não serve só para a gente criar umas músicas espaciais. Não. Ela é uma ferramenta científica poderosíssima que está revolucionando as descobertas. Pensa comigo um instante. A gente consegue diferenciar um clarinete de um trombone tocando exatamente a mesma nota, certo? Isso acontece por causa do timbre de cada instrumento. Os cientistas usam essa mesma lógica. Eles pegam diferentes tipos de dados, tipo temperatura, densidade, velocidade, e atribuem a qualidades sonoras diferentes. Isso permite que eles escutem várias camadas de informação de uma vez só. E por que isso é tão revolucionário? Primeiro porque, ao ouvir os dados, os cientistas podem achar padrões que seriam invisíveis num gráfico, ajudando a resolver mistérios como o porquê da coroa do Sol ser tão quente. Segundo, eles conseguem achar sinais minúsculos no meio de um monte de ruído. É o tal efeito coquetel. Sabe quando você está numa festa e consegue focar em uma só conversa? É isso, mas com dados. E, talvez o mais importante, isso torna a astronomia mais acessível para todo mundo, inclusive para pesquisadores com deficiência visual.
E isso leva a gente a pensar, né, se a gente está só começando a aprender a ouvir o cosmos, que outros segredos incríveis ele ainda tem para nos contar. A gente desenvolveu um novo sentido para explorar o universo. E talvez a próxima grande descoberta não seja vista com um telescópio, mas sim ouvida.